Signo de Aquário, bora começar mais uma leitura aqui para vocês no canal. Vamos lá, aquarianos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Meu nome é Larissa, para quem está chegando aqui agora no canal, eu os convido a se inscrever por aqui, se são novos, isso ajuda muito que o canal continue crescendo, tá bom? E bora lá, pessoal. Vou iniciar aqui com o baralho Wicca, é um baralho que bastante tempo eu não uso ele. Vamos ver qual é a mensagem aqui da espiritualidade para vocês. Signo de Aquário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Aquário. O Homem Verde, crescimento. E o Sino, despertar. Vou tirar mais uma aqui para Aquário. A Espada, a inspiração. A aspiração, na verdade. E Nêmesis, eita, entendi agora. Lições. Tem um ciclo aqui se encontrando, vamos dizer assim, na energia de vocês, Aquário. É como se vocês estivessem agora no momento assim, onde as peças realmente começam a se encaixar, tá? De diversas dinâmicas aí que vocês vêm trazendo. Então, eu sinto aqui uma coisa até de anos para alguns, 10 anos, 7 anos, tá? Então é como se assim, Lari, agora parece que as peças estão se encaixando aqui, eu tô entendendo. E aqui tem muito uma coisa de encontros, tá? Ou seja, a vida agora, Aquário, meio que te fazendo encaixar momentos que você viveu lá atrás com momentos que você está vivendo agora e as coisas fazerem sentido aqui, tá? Me fala muito de uma questão de maturidade que vocês adquiriram com essas lições aqui. E aqui é como se a espiritualidade estivesse até falando tudo que você passou não foi à toa. Realmente teve um aprendizado aqui muito importante, tá? Então aqui me fala com essa carta do Homem Verde uma questão realmente de maturidade. Vocês adquiriram muita maturidade com essas experiências, né? Aqui alguns de vocês vêm me falando muito uma questão de um insight, um despertar, um instalar aqui em relação à vida profissional de vocês, tá? É como se vocês fossem aqui, porque aqui tem uma árvore, aqui tem uma espada, né? Então eu vejo como se vocês estivessem cortando aqui algumas raízes de uma situação que você passou muito tempo. Então pode ser que aqui a gente esteja sim falando sobre trabalho, tá? Lara, eu passei muito tempo neste trabalho, ou eu passei muito tempo trabalhando dessa forma, e agora que as peças estão começando aqui a se encaixar, sabe? E eu tô entendendo qual é a minha atitude, qual é a atitude que eu precisava tomar na minha vida profissional, tá? E aqui, de fato, tem uma coisa de agora você sendo guiado para um caminho que tem mais coerência, até num nível de fazer sentido. Isso aqui faz mais sentido para vocês? Vamos entender melhor. Vou abrir com um tarô egípcio. Hoje eu tô trazendo vários... Gente, tá muito calor. E tem muito barulho lá fora, então eu tive que fechar aqui a janela. Mas bora lá. Tô usando vários baralhos diferentes hoje. O que mais aqui para o signo de Aquário? Então a gente está falando de um ciclo que se encerra aqui porque vocês chegaram no ápice de uma evolução. Nossa! Bingo, né? De uma evolução, de um aprendizado aqui, né?
E vocês estão prontos aqui para tomar uma decisão até meio com essa carta aqui da espada. Eu sinto que é uma decisão assim que não tem volta, sabe? É uma decisão definitiva. E bem assertiva também. O que mais para Aquário, por favor? A regeneração. E aqui também tem muito uma coisa de você não saindo sem nada disso, tá? Porque essa carta da regeneração e a carta do homem verde me fala muito como se vocês fossem ter algum tipo de colheita aqui. A afinidade. É o que eu falei aqui, a decisão definitiva que vocês vão tomar pode ser até um pouco meio bruta aqui, né? Mas ela tem muito mais a ver com você, com quem você é. O que mais para Aquário, por favor? A aliança. E a carta da força aqui, né? Que é a persuasão. A gente tem energia de leão aqui na leitura de vocês. E o desconsolo, o pensamento, a justiça. Aqui eu sinto que assim, vocês já estavam com isso fulminando aí na cabeça de vocês por muito tempo mesmo. E foi uma coisa que foi ali aos poucos construída, sabe? Talvez não de fora, as pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo aqui com você, mas por dentro era como se isso daqui tivesse até realmente mexendo muito com o teu mental, né? Isso aqui podia estar trazendo muita ansiedade para vocês. Eu não sei se aqui isso envolve até questões burocráticas que vocês precisam resolver para tomar essa decisão, mas tem uma energia muito positiva aqui para resolver soluções jurídicas, situações jurídicas, perdão, tá? Questões jurídicas aqui, tudo que envolve papelada, nesse sentido, parece que tem uma energia muito positiva para você resolver. Então, assim, se é isso que falta, se vocês estavam preocupados com isso, aqui a espiritualidade está falando que as coisas vão se resolver até de um jeito muito simplório, talvez até mais do que você imaginava, tá? Clarifica essa carta da aliança. Aqui também me fala de uma dinâmica a nível afetivo para quem está num relacionamento, que existe uma conexão aqui sendo levantada, né? Sendo revigorada, tá? Então, se alguns de vocês aqui estão em dúvida entre terminar ou não um relacionamento, aqui está pedindo uma questão de insistência, porque é como se a energia dessa conexão aqui fosse mudar, tá? Clarifica a aliança. Ó, exatamente, o renascimento. Aqui para outros, para quem não está num relacionamento, deixa eu beber uma água, senão eu vou morrer. Lembra que eu falei com essa carta aqui que tinha uma coisa de encontros e de realmente as coisas não acontecendo por acaso aqui na energia de vocês nesse momento? Pode ser que aqui, para alguns, existe uma espécie de reencontro, tá? De uma dinâmica mais fortalecida, como se lá atrás não fosse o momento de ter essa conexão, de vocês viverem essa parceria, essa aliança, tá? Mas agora com essa carta aqui da Nêmesis, me fala muito dessa questão, e essa carta do renascimento,
como se tanto você quanto a outra pessoa que passou por várias situações e vocês agora são pessoas diferentes, com maturidade, para de fato aqui trabalhar um relacionamento, para fortalecer um relacionamento, tá? A aliança, mais uma. A solidão. E aqui isso vem até bem forte para quem está sozinho. Lara, eu tô sozinho, não quero reencontrar ninguém. Não quero reencontrar ninguém. Porque aqui tem isso mesmo, a carta da roda da fortuna e o ressentimento. Quando algumas coisas aqui retornam para vocês, elas retornam com um certo peso, né? Principalmente emocional, como se algumas questões aqui realmente não tivessem sido bem resolvidas, né? Mas aqui o que eles estão falando, Aquário, é que assim, para quem tá sozinho e não quer retornos aqui, eita, eu pisei no negócio. Acredito que agora seja um momento de vocês, porque aqui parece que vocês já vêm por muito tempo sozinhos, né? Mas aqui não vou mentir, tá? Tem uma coisa assim de vocês precisarem viver uma experiência a dois com uma outra pessoa, sabe? Para mudar algo, tem alguma coisa aqui que tá faltando. O que é essa carta da solidão? Carta da. Entendi. Eita, Nossa Senhora. Vem a carta da revelação e da torre. Que aqui é a fragilidade, só que elas vieram invertida. Então, Aquário, essa coisa de vocês ficarem sozinhos e de evitarem aqui, para alguns é uma coisa de evitação mesmo, tá? Ah, Lara, eu tô sozinho porque ninguém aparece, ninguém presta, não sei o quê. Não, aqui eu tô falando para alguém que tem uma questão de insistência em se isolar. Tem uma insistência aqui de isolamento. E a vida tá meio que apertando vocês aqui, porque existe uma necessidade de desconstruir algo que você ainda não entendeu, e isso só vai encaixar aqui quando vocês tiverem essas trocas, essas dinâmicas aqui a dois. Pode ser que alguns de vocês estejam dentro de um relacionamento e vocês ficam com essa coisa de isolamento ainda. Lara, eu namoro, eu tenho um relacionamento, não tem nada de errado, tá tudo ótimo, mas eu às vezes não aguento, quero ficar sozinho. Tem uma coisa aqui de, sabe, às vezes eu tô junto, mas eu me sinto só. E aqui, quando é sobre isso, eles falam muito do medo da vulnerabilidade que vocês têm. E principalmente aqui de expressar, né, os sentimentos de vocês para o outro. Clarifica a força. Então pode ser que alguns de vocês que aqui estejam em um relacionamento tenham uma coisa assim de deixar as coisas num superficial, por medo de aprofundar isso, medo da vulnerabilidade. Aqui vem a carta da especulação. O que eu vejo aqui que é um momento de vocês trabalharem em conjunto, tá? Não tô sentindo aqui que a energia de vocês é sobre se isolar, sobre estar sem ninguém, seja num nível de amizade, de relacionamentos, de questões profissionais. Não, é sobre cooperação aqui, a energia de vocês. Só que eu sei, porque eu tô sentindo aqui na energia de vocês, que é um movimento difícil,
É um movimento que exige uma coisa de vocês desconstruírem aí algumas ideias que estão muito enraizadas já, né? Aqui, e que vocês ficaram muito tempo aí nessa casa da árvore. Mas assim, é sobre vocês se reerguerem. Aqui é muito sobre isso. Clarifica a regeneração. Ah, gente, não tem o que falar. Carta do intercâmbio. Eu ouso dizer que vocês aqui fazem movimentações importantíssimas que mudam a rota aqui na vida de vocês com trocas, com a ajuda de outras pessoas. A leitura de vocês está pedindo isso. Encontros, né? Não é à toa que a carta da aliança é a carta que está no meio da leitura de vocês. Saibam aqui fazer boas alianças, boas parcerias. Não há mais a necessidade de vocês ficarem sozinhos. E é o que eu falei, talvez aqui para alguns de vocês não necessariamente tenha a ver com relacionamentos, mas tem a ver aqui com parcerias de amizade, parcerias aqui de ter bons contatos, parcerias profissionais, tá? Carta do impedimento, a temperança e a recapacitação. E a consumação, e o diabo e o desassossego. Aqui acredito que vocês coloquem alguns obstáculos no caminho, sabe? Mas que na verdade vem aqui de um medo que vocês têm até de bater de frente com algumas questões, né? Alguns conflitos aqui. O que eu quero dizer com isso? Lara, às vezes eu ao invés de eu confrontar o outro, de eu resolver o problema que eu tive ali com o outro, enfim, vocês entenderam. Eu me afasto. É como se vocês aqui se afastassem. Vocês colocam esse obstáculo assim. Vamos ver aqui com o baralho cigano. O que mais? Para o signo de Aquário, por favor. O trevo. Os pássaros. Aliena. Aquário, o que eu vou falar? Eu já tô rindo de nervoso. A carta da fogueira aqui. Gente, a leitura de vocês está super direta, assim, é como se estivessem falando, Aquário, esteja aberto a isso. A tua sorte aqui tá prestes a mudar, tá? Com a chegada aqui de um encontro na sua vida, tá? Clarifica esses pássaros. A cruz. Mais uma. E o sol. Entendi. A montanha e os ratos. Por que, Lari, que tem que vir alguém na minha vida? Por que essa energia de aliança, de conexões? Por que, meus queridos? Aqui eles estão falando que você está sentindo sua vida travada, você está sentindo uma dificuldade de se movimentar, você está sentindo uma demora para que as coisas que você quer aconteçam. E sabe por quê? Porque você está carregando coisas demais sozinho, sozinha. Aqui já foi difícil. Aqui eu tô me conectando com uma pessoa que é muito, como que fala? Uma pessoa que aprendeu a se virar muito sozinho. Vocês aprenderam a viver muito sozinhos. E assim, talvez vocês não sentissem que isso era uma coisa ruim, talvez uma coisa aqui de sobrevivência, eu tive que me virar sozinho mesmo para aguentar as coisas.
Só que assim, a espiritualidade está falando, você aprendeu já com tudo isso, deu, não tem mais por que você carregar essa cruz aqui, né? Imagina carregar uma cruz num sol que tá fazendo aí ultimamente de 40 graus, né? O sol, ele é bom, ele ilumina, ele traz o calor, mas às vezes esse calor arde demais, queima. É aquela música lá do Baco, né? Amor, você é como o sol, ilumina o meu dia, mas queima a minha pele. É isso. Então, assim, essa carta dos pássaros, né? Os pássaros muitas vezes eles trazem essa energia do baralho cigano da leveza, né? Você voa, você é um pássaro, tá voando, imagina o vento ali. Então traz essa coisa de leveza para vocês, né? Clarifica o anel. Gente, você está focando aqui, mais carta do coração e a cegonha. Se isso aqui não for amor, eu não sei o que que é. Ó, carta do coração, a chave e a casa. Gente, aqui a espiritualidade está falando assim, Aquário, eu sei que você tem medo de se abrir, né? Tem medo de deixar alguém entrar na tua casinha, né? No teu íntimo. Mas aqui a vida vai te ensinar a você abrir, se abrir para o novo, para as conexões, para o amor, para os sentimentos, para a leveza emocional, tá? E para essa vulnerabilidade que você não está querendo mostrar, né? Você coloca essa montanha aqui de distância, de isolamento com as pessoas. Carta do trevo. E os lírios. Aqui. E a carta do envelope, a árvore. Aqui tô vendo alguns de vocês encerrando contratos, tá? Mas é o que eu falei lá no começo, vocês não saem aqui de mãos vazias. Pode ser que vocês recebam aqui algum valor mesmo a nível financeiro, tá? Que vai ser benéfico aqui para vocês, tá? Para essas mudanças, até para questões assim de incerteza. Enfim, conselhos finais. Deixa eu só arrumar esse baralho. Que ele tem umas cartas que não... Aí. Conselhos aqui com o oráculo Caminhos de Hecate. Qual é o conselho aqui final para a energia de Aquário, por favor? A adaga, ruptura. Ruptura e a abertura com a carta da chave aqui de novo, gente. É isso, né? De fato, aqui algumas coisas realmente estão sendo cortadas, algumas coisas estão sendo sim finalizadas para, ó, a carta da abertura e das bênçãos. Então, com certeza aqui a gente está falando de uma abertura para uma coisa muito boa na energia de vocês, certo? É isso que eu vejo para vocês, Aquário. Espero que essa leitura tenha ajudado. Aqui embaixo na descrição do vídeo sempre deixo meu contato para o agendamento de leituras particulares. Me sigam também lá no meu Instagram, @osolemlari. Nesse finalzinho aqui de fevereiro, né? A gente está em fevereiro. Vou estar abrindo a minha agenda de mapa astral, tá bom? Que eu fechei ela por um tempo, mas eu vou estar abrindo novamente. Mas vão ser poucas vagas aí para o mês de março, então fiquem ligados. E a agenda de leituras particulares está aberta aí. E é isso. A gente se vê nas próximas leituras. Tchauzinho.